Atenção você que acha que a jornada do herói tem 12 passos. Errou feio, errou feio, errou rude. Você que acha que a jornada do herói é uma fórmula narrativa para criar boas histórias. Achou errado, otário? Você que pensa que o monomito é uma estrutura que se aplica a todas as histórias já criadas ou pelo menos às histórias dos grandes mitos. Não, você é burro, cara, que loucura. E você que não sabe nem o que é jornada do herói, nem monomito, nem quem foi Joseph Campbell, mas quer aprender sobre escrita e análise literária, já deixa o seu like e se inscreve no canal porque hoje a gente vai falar de tudo isso. Sou eu, quase literalmente, e se você tem acompanhado o meu canal, você já viu que eu gosto de falar sobre alguns conceitos de teoria narrativa e estudos da literatura que são frequentemente mal explicados pela maioria das pessoas. Eu entendo que isso não é por má fé ou porque as pessoas não conheçam o que estão explicando, mas porque às vezes é preciso fazer algumas simplificações para explicar em um vídeo de 8 minutos uma teoria que é desenvolvida em um livro de 600 páginas. Até aí tudo bem, mas quando a gente fala de jornada do herói, aí, meu quase amigo, eu me arrisco a dizer que tem grandes chances de você não ter ideia do que realmente é a jornada do herói. Vamos começar pelo começo. O conceito de jornada do herói foi criado no livro O Herói de Mil Faces, por esse senhor aqui, o Joseph Campbell, um escritor de família católica, professor de literatura e estudioso de mitologia comparada e religião comparada. Resumidamente, o Campbell argumenta que todas as grandes histórias de heróis da antiguidade seguem uma mesma estrutura, e até os dias de hoje é possível perceber esses padrões nas histórias modernas. Note que eu falei que isso é o que ele argumenta, não quer dizer que seja verdade. Daí, com certeza você já viu alguém dizendo que isso acontece porque a jornada do herói está gravada na psique humana e faz parte do inconsciente coletivo, ou que a jornada do herói é uma estrutura quase intuitiva sobre a qual todas as histórias se constroem. Você talvez já tenha ouvido alguém dizer que a jornada do herói é uma ótima ferramenta para construir uma história, que é uma fórmula de como se fazer um bom livro ou um bom filme, que todo grande filme segue essa estrutura narrativa e que toda boa história segue os 12 passos da jornada do herói de Campbell. E vamos parar por aí. Primeiro de tudo, a versão do Campbell não tem 12 estágios, tem 17. What? Bro, what are you talking about, man? Isso mesmo que você ouviu. Se em algum momento alguém te explicou a jornada do herói em 12 passos, você já tá perdendo 5 passos aí. Quem sumiu com esses 5 passos foi um cara chamado Christopher Vogler, que fez um livro chamado A Jornada do Escritor, adaptando e simplificando a ideia original do Campbell. Que, só para lembrar, vamos continuar tratando aqui como argumento durante esse vídeo. Mas, para você que nunca viu a jornada do herói completa, eu vou dar um resumo do resumo do resumo só para nós ficarmos na mesma página. Sacou? É porque é um canal sobre escrita e eu tô falando de um livro, enfim. O primeiro estágio que o Campbell descreve é o chamado à aventura. O herói está vivendo uma rotina normal, então algo acontece que ameaça ou possibilita uma transformação do seu cotidiano. Em seguida, temos a recusa do chamado. O herói recusa o chamado, seja por medo, receio, por achar que o risco não vale a pena ou por achar que o desafio é desinteressante. Então vem a ajuda sobrenatural. O herói aceita o desafio e recebe a ajuda de um mentor. Com frequência, o mentor confere um item mágico, que não precisa ser exatamente mágico, mas é algo que irá ajudar nessa jornada. Então temos a primeira travessia. O herói sai do mundo comum para um mundo mágico, onde a aventura de fato irá se passar. A travessia não precisa ser para um outro mundo, mas pode ser simplesmente sair do conforto da sua casa. A barriga da baleia, o herói morre, mas geralmente é uma morte simbólica. Essa etapa faz referência à história bíblica de Jonas, que passou 3 dias na barriga de um grande peixe. Não de uma baleia, Campbell. Caminho das provações. O herói enfrenta desafios que ajudam a sua transformação. É basicamente aquelas training montage que a gente vê em filmes em que existe uma competição no final. O encontro com a deusa. É o momento na história quando o herói conhece um aliado ou guia. Essa pessoa ou criatura ajudará o herói a continuar a sua jornada e se torna um importante aliado. A mulher como tentação. Algo desvia o herói do objetivo. Campbell argumenta que geralmente é uma mulher, mas na prática pode ser qualquer coisa.
perdão do pai. Após vencer a tentação, o herói se depara com o grande desafio e a grande recompensa que ele buscava desde o início. Apoteose. O herói alcança seu zênite após vencer o pai, geralmente metafórico, o que pode ser uma vitória física e ou psicológica. O último dom. O herói conquista seu objetivo e agora pode retornar ao seu mundo normal. Recusa do retorno. O herói não quer voltar à vida anterior. Mas e aonde? Como é que fica? Voo mágico. O herói volta, geralmente com a ajuda de aliados da aventura, quando há perigos nesse retorno. Resgate com auxílio. Durante o retorno, o herói é ajudado, especialmente se ficou ferido na jornada. A segunda travessia. A travessia de volta para casa é o momento de estranhamento com o antigo cotidiano. Senhor dos dois mundos. O herói demonstra que se adaptou ao mundo normal sem esquecer do que aprendeu no mundo mágico. Liberdade para viver. O herói vive em paz, sem se preocupar com o futuro e sem lamentar ou relembrar o passado. Show, quase. Muito bom. Muito bom, parabéns, achei ótimo. Já pode acabar o vídeo, eu entendi tudo. Mentira, porque na verdade o vídeo está começando agora. Lembra que eu falei que isso é uma argumentação do Campbell? Pois é, não esquece essa informação que eu acabei de lembrar que a gente precisa falar de uma coisa antes. Não, infelizmente ainda não é patrocinador. A questão é que quem lê de maneira superficial a proposta do Campbell sai com a impressão de que ela cria um molde, uma fórmula para como histórias devem ser contadas. Mas quem se aprofunda no estudo descobre que a jornada do herói não é uma ferramenta de escrita, nem uma estrutura narrativa. Ela é uma ferramenta de análise. Lembra que eu falei que o Campbell era um estudioso de mitologia comparada? Pois é, a jornada do herói é uma ferramenta para a comparação dessas mitologias, ou seja, para analisar essas mitologias, para analisar essas histórias, não para criá-las. Não que você não possa usar a jornada do herói como base para a sua escrita. O George Lucas usou e se deu muito bem, mas também há uma série de pessoas que tentaram usar e não chegaram a lugar nenhum, porque criaram narrativas genéricas e sem personalidade, mostrando que o herói de mil faces não é esse monomito todo que tentam te vender. Aliás, se você não sabe, monomito é um termo que o Campbell usa em referência ao livro Finnegan's Wake, do James Joyce. Eu só queria compartilhar essa informação. Não tem muita pertinência agora não. Desculpa, é o autismo. O que aconteceu é que o menino Joseph leu várias histórias de diferentes mitologias, épocas e lugares e tentou criar uma lista de pontos em comum entre elas. Mas, no meio do caminho, ele também encontrou uma pletora de histórias que não se encaixavam na jornada do herói. E o que foi que ele fez? Forçou até encaixar. Meio como quem faz uma mala voltando de uma viagem e trazendo todos os presentes e quinquilharias que não devia ter comprado. Esse é o Campbell tentando encaixar as histórias de Buda, de Jesus, do profeta Muhammad, da Jornada ao Oeste e de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, tudo em uma mesma sequência de 17 passos. A verdade é que grande parte das histórias não tem esses 17 passos, e outra parte não seguem nem os 12 do Vogler. Em Matrix, o Neo passa pelo chamado para a aventura 2 vezes seguidas. O Naruto tem um encontro com o mentor umas 4 vezes diferentes. O Capitão América, o primeiro Vingador, filme da Marvel, ou seja, o mais genérico blockbuster possível, esse filme não segue praticamente nada da jornada do herói. E eu posso fazer um vídeo inteiro destrinchando cada um dos 12 passos, mostrando como nenhum deles se aplica ao filme. Existem grandes histórias que não têm herói, ou sequer uma estrutura de 3 atos com começo, meio e fim. O fato é que a jornada do herói é uma ferramenta interessante para ser usada aonde ela se aplica. É como um martelo, que é ótimo para bater prego, mas quando você só tem um martelo, você precisa que todas as obras que você vai analisar se pareçam com pregos. E a realidade é que existe uma infinidade de estruturas diferentes para obras literárias, teatrais e audiovisuais. Olha só, são muitas possibilidades diferentes de como você montar ou analisar uma obra. Essencialmente, a ideia do Campbell contempla histórias nas quais temos um personagem principal nítido que vivencia uma jornada, seja física ou psicológica, em busca de algo que irá resolver um problema apresentado em sua vida cotidiana original, retornando ao final com a solução que é ou representa um novo conhecimento.
A jornada do herói fala da transformação de um protagonista, fala de aprendizado, e por isso que ela pode ressoar tão bem conosco em tantos casos diferentes. Porque essa é uma das funções de se contar uma história, é criar uma forma de passar um conhecimento para gerações futuras de maneira lúdica. E o processo de aprender algo novo pode realmente parecer uma jornada, em que você começa sem saber, recebe a ajuda de um mentor, passa por dificuldades quando está começando, supera essas dificuldades e eventualmente compartilha esse conhecimento com outras pessoas, e é para sempre transformado por ele. Mas, ao mesmo tempo, o Campbell era um americano católico que via todas as histórias de diferentes mitologias pelo mesmo prisma, procurando encontrar em todas as histórias os elementos que ele propôs e que reforçavam sua visão de mundo. O que eu estou tentando dizer é que a jornada do herói tem o seu valor na hora de analisar e até de criar histórias sobre aprendizado, superação e autoconhecimento, dentro de uma determinada perspectiva e ideologia, mas ela está muito distante de ser esse elixir panaceico que engloba todas as narrativas já criadas. Existe uma série infindável de histórias que não possuem um protagonista bem estabelecido. Outras tantas que não têm o retorno com um novo conhecimento, mas terminam de maneiras trágicas. Existem histórias em que não há heróis, pelo menos não do jeito que o Campbell pensa sobre eles, ou no sentido que você provavelmente imagina um herói. Meu quase amigo, há histórias em que os personagens sequer mudam ou aprendem alguma coisa. E eu nem estou falando de personagens coadjuvantes que mal têm diálogos. Eu estou falando sobre histórias cujos protagonistas título não passam por nenhum arco de personagem. Se você quer saber mais sobre a jornada do anti-herói ou sobre a anti-jornada do herói, deixa um comentário aqui embaixo dizendo ou quase me ensinou até o que eu não queria saber e vamos ser quase amigos.